Louvado seja Deus. Já cumprimentamos a todos, a paz do Senhor Jesus, já saudamos. Amados, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo nesta noite, no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Estamos dando continuidade e falar sobre a lei do Senhor, falar sobre os mandamentos do eterno Deus. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro mandamento. E um versículo, confesso, muito pesado, mas maravilhoso para as nossas vidas. Êxodo capítulo 20, verso de número 7. Diz assim: palavra do Eterno: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Repetindo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Louvado seja Deus. Amados, você já se perguntou qual a importância do nome? Do seu nome? O nome, ele é um elemento de individualização pessoal na sociedade. Ele é um direito de personalidade e algo íntimo. O nome, segundo alguns, é uma etiqueta que carregamos para toda a nossa vida. Todo mundo tem direito de ter um nome próprio. Às vezes gostamos do nome que nos foi dado, mas às vezes não. E isso é muito mais comum do que imaginamos. Encontramos diversos tipos de nomes. Dos mais comuns, como por exemplo, José, Maria, Pedro, aos mais diferentes e estranhos, ou bonitos, como por exemplo, Cleomaci. Só que não, né? Mas, infelizmente, queridos, da cultura que vivemos, os nomes que são dados às pessoas não têm nada a ver com o que elas são ou fazem de diferente, que é diferente do contexto bíblico, onde os nomes das pessoas, elas vinham acompanhadas de um significado específico relacionado com os eventos especiais da sua vida. Tinha muito a ver com os pais e aquilo que eles queriam para seus filhos. Haja vista, se você ler lá no livro de Gênesis, quando Jacó está para abençoar os seus filhos, ele sai profetizando bênçãos na vida de cada um. O próprio Deus muda o nome de Abrão para Abraão, para significar o que ocorreria na sua vida. Muda o nome de Sara, de Sarai para Sara. Tem Isaac, que é a questão do riso. Jacó, que é suplantador, e Deus muda para Israel. Mas no contexto bíblico isso tem um grande significado. E o Dr. Heber Campos, ele nos relata que muitas vezes tinha muito a ver com poder e autoridade. Onde percebemos isso muito evidente na vida de Daniel e seus 3 amigos. Se você ler a história de Daniel, quando Daniel chega lá na Babilônia, junto com Misael, Azarias e Ananias, o chefe dos eunucos muda seus nomes para Sadraque, Mesaque, Abednego e Belsazar, indicando as funções de deuses que eles teriam. Isso era muito comum na época. E isso se torna muito claro quando está se relacionado aos nomes de Deus. Para algumas pessoas, por causa do contexto que vivemos, não é mais do que algo divino, mas não dão muita importância, justamente pelo fato da nossa cultura. Mas, quando olhamos para a Bíblia, nós podemos perceber que o nome de Deus está relacionado muito ao seu caráter. E, infelizmente, nós não damos muita evidência disso. Deus se revelou para o povo de Israel de várias vezes e citou vários nomes para eles.
Um exemplo disso temos no próprio livro do Êxodo. No capítulo 3, quando o povo está clamando a Deus por socorro, e aí o Senhor se apresenta a Moisés lá na sarça ardente. Moisés vai se aproximar, o Senhor diz, olha, não venha, porque o lugar que tu pisas é terra santa, tira a sandália dos pés. E ali no verso 13 e 14, ele se apresenta como o eu sou. Disse Moisés, e quando os filhos de Israel disserem, o Deus de vossos pais me enviou a vós, qual é o seu nome, o que lhe direi? E qual foi a resposta de Deus? Eu sou o que sou. Disse mais assim, dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Na realidade, o que Moisés estava perguntando era, o que significa seu nome? Que tipo de Deus o Senhor é? E o Senhor explicou que Ele é o ser existente, que sempre Ele sempre será fiel e confiável, e que se chama Eu Sou. Ele não muda. E é pensando nisso, diante dessa questão do nome, que nós queremos olhar para esse versículo e entender o peso da responsabilidade que cai sobre nós, quando ele diz que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Segundo o nosso catecismo, o qual nós temos usado como base, o que exige o terceiro mandamento? Exige-se que o nome de Deus, seus títulos, atributos, ordenança, as palavras, os sacramentos, a oração, os juramentos e votos, sortes, suas obras e tudo por meio do qual Deus se faz conhecido, seja santo e reverentemente usado em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e do próximo. Tudo isso implica para mim e você, querido, que nós precisamos ter reverência ao nome do Senhor. Por quê? Primeiro que eu destaco aqui é que a primeira parte do verso diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque Ele é santo. A pergunta do catecismo, ele deixa isso muito bem claro, que Deus é um Deus santo. E isso é tão evidente e forte no Antigo Testamento, que quando você vai ler lá no Gênesis, se não falha a memória, no livro de Levítico, se não falha a memória, os filhos de Arão vão oferecer sacrifício, oferecer um incenso, fogo estranho, Deus os mata, porque eles estavam em pecado, se aproximavam de Deus de uma maneira errada. O sumo sacerdote, quando ia entrar no Santo dos Santos, entrava com a corda amarrada, porque se ele não estivesse ali, uma vida santa diante do Senhor, ele morria. E hoje, talvez, pensando nisso, nós não encontramos muitas pessoas morrendo por profanar o nome de Deus, fisicamente, verdade. Mas existe dentro da igreja muita gente que está morto espiritualmente, porque tem profanado o nome do Senhor. Veja, o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, verso 9, portanto, vós orareis assim. Olha a identificação que ele dá do Senhor. Pai nosso que estás no céu. Ele é Pai. Ele não é qualquer um. Ele não é seu amigo. Ele não é seu chegado. Ele não é seu brother. Ele não é seu mano. Ele é seu Pai. E ele diz, santificado seja o teu nome. Quando eu for me dirigir a Deus, eu tenho que ter essa consciência do peso e da santidade que Ele é e tem. Bickle, fazendo um comentário sobre isso, ele usa a expressão fenomenal. Ele diz o seguinte, que dentro dessa oração que nos implica Senhor, permita que o teu santo nome seja santificado através da minha vida hoje, à medida que eu, sendo portador do nome de Cristo, viva a vida de uma maneira semelhante à dele. O nome do Senhor é tão santo que eu preciso viver de tal maneira que esse nome seja santificado pela minha vida, que as pessoas possam glorificar a Deus através da vida cristã que eu levo. Então, a primeira coisa que a pergunta nos traz é,
Olha, você não pode profanar, porque ele é santo. Porque o nome dele é santo. Não se chegamos na presença de Deus de qualquer maneira. Por isso que nas nossas liturgias, nós oramos pedindo, fazemos a confissão de pecado. Por quê, irmão? Porque estamos diante de um Deus santo e zeloso. E Pedro vai dizer em 1 Pedro 1,16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Seja santificado, seja separado, não ande conforme o sistema deste mundo. Não viva de acordo com este mundo, mas sobre mim você pesa o nome de Cristo. Eu devo viver uma maneira em que o nome de Cristo seja santificado. E isso em todas as áreas, lá fora e aqui dentro do culto. O meu namoro, não posso ter um namoro que tenha relação sexual, fora do casamento. Se você tem um namorado e você tem relação sexual com ele, você está em pecado, você está em fornicação, você está profanando o nome do Senhor. Pedro diz, sede santos, porque eu sou santo. Ele não está dizendo, olha, se você quiser, se der, olha, eu lhe conheço, eu sei que você é pecador, se tiver condições, se esforce, não seja. Mas, pastor, ninguém pode ser perfeito. Não, mas ele diz que devemos buscar a santidade. Hebreus 12, 14. Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos ter essa consciência, querido. Quando eu venho ao culto, eu venho ao culto adorar um Deus santo, estar na presença dEle. O meu culto tem que ser um culto racional, saber diante de quem eu estou, a quem eu vou fazer as minhas orações. Eu não estou aqui para culto, porque o pastor Sami, ou porque os presbíteros, ou porque o Ictus canta bem, não. Eu vim aqui adorar um Deus santo. Dentro de uma sociedade que tem deturpado o Evangelho. Essa semana mandaram um vídeo para mim, nesses, não sei nem se chama de igreja, os caras lá tudo de preto, parecendo aqueles MIB, óculos, fazendo dancinha, coreografia, e umas coisas horríveis. Ou seja, o culto virou um circo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se o Senhor ainda tivesse agido como agia no Antigo Testamento, morria tudinho ali na hora. Talvez até eu morresse hoje por estar dentro desse púlpito. Segundo ponto, das perguntas, das várias respostas que a nossa pergunta traz, ou melhor, do que devemos fazer do primeiro mandamento é a questão dos sacramentos. A nossa pergunta, ele vai trazer isso. No nome de Deus Santo, mas também nos sacramentos. Que são os sacramentos? Batismo e Santa Ceia. A ceia do Senhor, queridos, nós já falamos algumas vezes aqui, ela não pode ser banalizada em nossas vidas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Olha o que Paulo está dizendo, examine-se, e coma do pão e do cálice. Isso está se referindo ao nosso culto. Lá, sabe, você entende o contexto de Coríntios? Havia uma banalização da ceia. Quem era rico comia, quem era pobre passava fome, não havia comunhão, ninguém esperava uns pelos outros. E Paulo começa dizendo, sobre isso eu não vos louvo, porque vocês têm banalizado a ceia do Senhor, vocês não têm condições de estar diante daquilo que é do sacrifício de Cristo. E a gente sabe que a ceia do Senhor, ela implica em quê? Lembrar do que Ele fez, anunciar que Ele vai voltar, ver como eu estou comigo e com Deus e com o próximo. Participar dos sacramentos inclui essa questão de santidade a Deus. Eu não posso vir participar da Santa Ceia e achar que é só uma coisa banal. Dos batismos. Paulo diz em 2 Coríntios 12, 1, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
O que eu vou fazer ali? Domingo é dia de Santa Ceia. O que eu venho fazer? Eu venho celebrar o sacrifício de Cristo na cruz por mim. Eu estou diante da mesa do Senhor. Eu estou diante de Deus. Os sacramentos não podem ser banalizados. Não posso viver de qualquer maneira e querer cear de qualquer maneira. Lógico, Paulo está mandando você se examinar e se consertar. Mas isso implica nos sacramentos. Não, hoje é dia de Santa Ceia. Não, mas eu tenho uma sessão de cinema no shopping. Nada contra o shopping, querido. Não é errado ir no shopping. Não é errado o cineminha. Gosto. Se quiser pagar para mim assistir um filme, eu vou com você. Mas você entende que quando Paulo está celebrando a ceia, ele diz, olha, o Senhor Jesus disse que fazer isso em memória de mim. Sabe? Lembrar dos cravos, dos chicotes, dos pregos, do sangue jorrando. Eu venho com esse pensamento, Senhor, eu estou indo porque eu era para estar na cruz, mas o Senhor morreu no meu lugar. Terceiro, que o terceiro mandamento exige, ele fala sobre cumprir os juramentos e votos. O voto é essencialmente um contrato com Deus. É um compromisso que fazemos com Ele. E é perigoso não se preocupar em cumprir tais promessas. Sabe, no dia que você estava aqui na frente, que estava sendo batizado, e que lhe foi feito perguntas, e você disse, não, eu concordo, aceito, sim, amém. E por que você não cumpriu hoje? Você lembra das palavras que foram ditas diante de Deus e dessas testemunhas? Eu preciso ter consciência, querido, dos votos e dos juramentos que eu faço a Deus. Por quê? Eclesiastes 5,4 diz, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares, paga. Você prometeu, eu como pastor, presbítero, diácono, prometeu servir ao Senhor, à igreja. Diante de Deus, cumpra. Não podemos banalizar e ser como os fariseus lá de Mateus, capítulo 5. Eles faziam juramentos. Ah, não, eu juro pelo céu, pela terra. Na realidade, eles estavam arrumando uma maneira de não cumprir com aquilo. E o Senhor chama de hipócritas. Você quis ser membro da igreja, do corpo de Cristo, você cumpriu, falou de votos e juramentos, cumpra. Porque Deus é fiel na palavra dele para cumprir. Profanar o nome de Deus inclui isso também. Em quebrar os juramentos e votos que fazemos ao Senhor. É pesado na nossa vida? É, queridos. Mas você veja que não é só soltar uma piadinha, que a gente vai falar mais um pouco com o nome de Deus. Isso está relacionado com vida, com culto. O pastor Santo enfatizou muito isso no domingo passado. Os 10 mandamentos estão relacionados com o próximo, com Deus, com culto, com vida lá fora. Não há como separar essa cristandade. Não há como separar culto de vida lá fora. Não, a vida lá fora tem que ser uma ação, extensão do culto. Quantas vezes, queridos, falamos coisas para Deus e não cumprimos? Cumpra. Ou então não faça. Não faça aquilo que você não pode cumprir. Mas se votares, pague. Porque senão você estará profanando o nome do Senhor. O mandamento exige que eu entenda sobre a santidade de Deus. Que Ele é santo, que o seu nome é santo. Que os sacramentos devem ser cumpridos. E que os juramentos devem ser pagos. É isso que Jesus está falando em Mateus capítulo 6. Capítulo 5. Os fariseus dizem, olha, aquele que jurar pelo céu, pela terra, nada é. Jesus, hipócrita. Deus é maior, Deus está no céu. A palavra seja sim, sim, não, não. Ou seja, você tem uma palavra tão correta, que quando você falar, ela tem credibilidade. A minha e a sua palavra, diante dos homens,
tem credibilidade? Diante de Deus, tem credibilidade? Pensemos nisso. Segunda parte do nosso mandamento, das exigências. Quais são os pecados proibidos do terceiro mandamento? Veja só, no primeiro, ele exige. No segundo, ele condena. Primeiro, deixar de fazer aquilo que é exigido no mandamento, como acabamos de falar. Deixar de fazer isso é pecado. Mas também eu vi algumas perguntas muito interessantes. Inclui as zombarias profanas. Zombar do nome do Senhor, com piadinhas, palavrões, desrespeito, meus irmãos. A gente muitas vezes, para agradar, não desagradar amigos, que contam piadinhas imorais, e principalmente usando o nome de Deus, a gente dá uma risadinha cínica. Mas não tem coragem de repreender. E até muitas vezes ajudamos a dar um sorrisinho para que se torne engraçado para os outros. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se alguém fala mal do teu pai, da tua mãe ou do teu filho, como você se sente? Cara, seu pai não vale nada, seu pai não presta. Você vai dizer, hi. Ou você vai repreender ele. E por que com Deus nós nos calamos? Somos omissos. Quando esse mundo ímpio zomba de Deus e nós achamos engraçados. Porque damos risadinhas para o povo lá fora. Ah, mas eu vou perder amigo. Perca, mas não perca sua comunhão com Deus. Ah, mas é meu pai, meu irmão. Meu irmão, não estou mandando você ficar com raiva dele. Se ele ficar com raiva de você é outra história. Mas não compactue com isso. Porque se alguém falar mal do meu filho, eu vou ficar bravo. Mas fala mal do meu Deus e eu acho muito bonito e engraçado. Palavrinhas, dou risada. Efésios 5, 17, 21 diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando em vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros em temor. A minha boca não pode sair essas piadinhas imorais. Principalmente com o nome do Senhor, com a igreja, com irmãos. Ah, querido, nós temos pecado tanto contra Deus. Como eu e você temos pecado contra o Senhor. Temos que ter cuidado. Até nas músicas que cantamos. Como eu já falei, Deus não é o cara lá de cima. Não é o chefão. Tem música que canta. Ah, diga aí, chefão. Deus não é chefão. Ele é santo. O nome de Deus era tão precioso e importante na comunidade judaica que o sacerdote ele carregava ele na mitra aqui, ó. O terceiro mandamento estava escrito na mitra, no peito, ali na roupa dele havia as 12 tribos de Israel e havia o nome do Senhor. Na mente, no peito, ele carregava o nome de Deus. E Deus punia, como pune hoje. Precisamos ter cuidado, queridos, com isso. Perca as amizades, perca o que for, mas não perca a sua comunhão com Deus, para agradar homens e mulheres. Repreenda. Cuidado com o que você canta. Às vezes é uma letra simples, mas, como já foi falado aqui, é bom a gente, às vezes, ficar ouvindo e aprendendo. Como já foi falado aqui, se está profanando o nome do Senhor, não deve ser cantado. Se não glorificar a Deus, não deve ser cantado. Se não está de acordo com as Escrituras, não deve ser cantado. Segundo, o que é pecado ao Senhor? Envergonhar-se da religião. Envergonhar-se do cristianismo. Muitas pessoas têm se envergonhado, irmãos. Às vezes no trabalho, na escola, na faculdade, para não ser ridicularizado, principalmente nesse
tempo que temos vivido, onde tem se forçado a doutrinação, marxismo cultural, onde tem que se empregado nas escolas, da questão do ateísmo, sobre os valores cristãos. Talvez você tenha relato de pessoas, ou familiares, ou filhos, ou sobrinhos, de que sofreram alguma chacota, ou foram criticados, perseguidos na faculdade, por causa de dizer que era cristão. E muitos têm se envergonhado. Ah, não, mas eu vou evitar confusão. Eu não vou falar nada. Não vou defender. Fica se envergonhando do que você é. Cristo se envergonhou da cruz, irmão. A pessoa, se Jesus vai dizer assim, não, olha, eu não vou para a cruz, não. Vou ficar praticamente nu naquela cruz. Ser escarnecido. Zombado. Vão me chicotear. Ah, não, deixa quieto. Melhor não. Pai, se não é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Ele bebeu o cálice em nosso lugar. Ele não se envergonhou de mim e você. E detalhe, não é porque você... É como eu vi uma frasezinha. Ai, Deus te ama tanto que Ele não podia viver sem você. Quem disse isso? Que Deus precisa de mim e de você. Mas foi por amor. Não por mérito. Eu que preciso dele. Ele foi até aquela cruz. E como cantamos no hino da harpa cristã, e sofreu uma vergonha de emblema e dor. Muitos zombavam dele. Então não se envergonhe de Cristo. Marcos capítulo 8, verso 38 diz, porque qualquer que nessa geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Irmão, olha essa palavra. Deus se envergonhará de mim e de você. Não se envergonhe de quem você é. Da posição que você assumiu com Cristo. Não deixe que fale mal de você, deixe de zombar, careta, o que for. Mas não se envergonhe. Porque se envergonhar do Evangelho já é ruim, já é pior, já é trágico. O terceiro é ser uma vergonha para ele. Se eu me envergonhar do Evangelho já é horrível, imagine eu ser uma vergonha para o Evangelho. Romanos capítulo 12, 2, verso 21 a 24 diz, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que se não deve furtar, furtas? Tu que pregas que não se deve cometer adultérios e comete? Abomina os ídolos e rouba templos? Tu te gloria na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios por vossa causa. Queridos, tem um versículo que eu tremo muito, é um desses. Paulo está escrevendo uma igreja. Lógico, com a questão dos judeus ali que se achavam os santos. E ele está dizendo, olha, o nome de Deus é blasfemado por causa de vós. Por causa da vossa conduta. Então não seja escândalo, meu irmão, para o Evangelho. Não seja motivo de tropeço. Proceda fielmente. Não seja vergonha, motivo de chacota. Sabe, eu sei que já virou clichê. Ai, para ser crente igual aquele ali, eu não quero ser. Mas se a gente parar para pensar, irmão, isso é tão triste. Por quê? Porque aquela pessoa não condiz com o peso do cristianismo. O nome é tão sério, irmão, na nossa vida. O legado que você deixa. Certa vez, em uma de suas batalhas, conta-se que um soldado fugiu da guerra com medo do inimigo. E levaram ele diante de Alexandre o Grande. E Alexandre perguntou, meu filho, como é o seu nome? E aí ele baixou a cabeça com vergonha e disse, é Alexandre. E Alexandre o Grande agarrou pelo pescoço e disse, ou você muda de nome, ou muda de atitude. Não fique com esse nome, envergonhe esse nome. Nós conhecemos a história de Alexandre o Grande. Querido, ou você muda de atitude,
ou deixa de fingir que é cristão. O Cleomaci muda de atitude, o Cleomaci deixa de fingir que é pastor. Porque sobre nós pesa o nome de Cristo. Ser cristão é carregar o nome de Cristo. Lembra no comecinho que eu falei na introdução que o nosso nome é como uma etiqueta? E você fica marcado. Se você falar que Adolf Hitler, o que vem à sua mente? O maior genocida da história, mais de 6 milhões de judeus, fora outros povos. Mas se falar aqui de Mahatma Gandhi, você vai dizer, um indiano que lutou contra os ingleses pela pacificação. Se eu falar de Martin Luther King, há um pastor batista que lutou contra a segregação racial. Nomes que ficaram na história. Homens que fizeram a diferença. E se esses nomes são tão respeitados, são honrados e ovacionados, por que o nome de Deus não pode ser entre nós? Porque nós não fazemos o nome de Deus também ser conhecido na história. Não se envergonhe deste nome. Ele é santo. Quantas vezes já ouvimos alguém falar, fulano se converteu simplesmente com, ei, Jesus te ama. Se você parar para ver a profundidade de um Jesus santo, poderoso, Deus, que não precisava morrer por nós e nos amar, é muito forte. Terceiro ponto, quais são as razões anexadas ao terceiro mandamento? Veja só, o primeiro mandamento exige, o segundo proíbe. E agora, quais são as razões? A segunda parte do versículo 7 que lemos, ele diz assim, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o seu nome. O Senhor não tomará por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Ele é o Senhor nosso Deus, portanto o seu nome não deve ser profanado nem por forma alguma absurda por nós, especialmente porque ele estará tão longe de absolver ou poupar os transgressores deste mandamento, que não os deixará escapar no seu justo juízo, embora muitos escapem das censuras e punições dos homens. Talvez hoje pessoas que você conhece, elas zombam de Deus, elas blasfemam e você diz, olha, não acontece nada com ela. Olha, aquele cara ali é um profana. Teve morreu acho que 2 anos atrás, um jornalista. Se você olhar nos vídeos no YouTube, ele blasfemava de Deus, xingava Deus. E tem muitos como ele fazia e fazem, zombam. Aí você diz, mas não acontece nada. O cara está bem de vida, prospera, ele é rico. Ele pode estar escapando do julgamento dos homens, mas não irá escapar do julgamento de Deus. Então não pese a sua vida baseada na dele. Não meça a sua vida com a dele. Porque ele faz, não acontece nada. Mas é porque ele não tem um Deus a quem ele não se preocupa com um Deus que ele prestará conta. Romanos 12, 14, se não falha a memória, todos nós prestaremos conta dos nossos atos diante do Senhor. Todos nós um dia prestaremos conta. Porque ele está observando, ele diz, eu não tenho por inocente. Mas é um coitadinho, não sabe o que faz, é um bichinho, coitadinho, nada. Se zomba de Deus é um profano. Até com seus filhos, ensine. Certa vez, num debate, alguém falou assim para mim, mas o menino acho que tinha 10 anos mais ou menos, e ele falou um monte de bobagem e eu repreendi. Aí a irmã disse, não faça isso. Ele é uma criança, ele não sabe o que faz. Eu disse, minha irmã, o inferno está cheio de criança, viu? Cuidado. Que é isso, irmão? Você é doido? Eu disse, doido? A partir de quando se perde a inocência de uma criança? Ou você acha que uma criança com 12 anos, 10 anos, que está com um fuzil R15 numa favela matando gente, ele não sabe o que faz? Então cuidado, irmão, com seus filhos, ensine-os a temer e respeitar o nome do Senhor. O Senhor não terá por inocente. Eu fiz um juramento de educar meu filho no cristianismo.
Quando estiver debaixo do meu teto, e a idade antes dos 18, é comigo, ó, vai fazer o que eu quero. Vai assumir sua responsabilidade, salvação individual, mas sabe do preço que vai pagar se andar nos caminhos longe do Senhor. Então, cuidado, não seja uma vergonha para o Evangelho, que os nossos filhos não sejam vergonha para o Evangelho, porque o Senhor está vendo. Hebreus 4,13 diz: e não há criatura que não seja manifesta a sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. Ele está vendo. E nós prestaremos conta. Eu não estou dizendo que o crente vai perder a salvação e vai para o inferno. Não. Mas nós prestaremos conta. Ou você acha que só o ímpio vai passar dentro de um julgamento? A igreja vai ser julgada. Nós iremos prestar conta. Então, cuidado, querido, não profane o nome do Senhor. Para finalizar, quero deixar 3 aplicações ou reflexões para nós. Primeiro, diante de um Deus tão poderoso e santo, que eu e você estejamos prestando sempre um culto agradável, sem fingimento e sem hipocrisia. Esteja ciente do que você vem fazer nessa igreja. Se você vem aqui porque não tem o que fazer, então não venha. Que é isso, pastor? Você está perdendo. Não é que eu não quero que você esteja aqui, você está perdendo seu tempo. Mas ele pode ouvir uma palavra de evangelização, amém. Mas o que eu estou falando é em relação a Deus. Qual é a motivação que ele traz domingo após domingo aqui? Segundo, que a nossa vida reflita Cristo de tal maneira que não haja razão para o nome do Senhor ser blasfemado pelos ímpios. Que as pessoas falem de você de tudo, menos de que você é um falso cristão. Que elas olhem e digam: Toninho, olha, você é isso, isso e isso, eu não gosto de você porque você é crente. Louvado seja Deus. Olha, eu tenho raiva de você porque você é crente. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Deixe que tenha raiva de você por causa do cristianismo. Isso é bom. Se sofresse como malfeitor, diz Pedro, que recompensa tereis? Mas se sofresse por causa do nome de Cristo, bem-aventurado. Sofra, que é o meu terceiro ponto. Se tiver de sofrer por causa do nome de Jesus, sofra, pois o Senhor está vendo todas as coisas, e com certeza não será em vão sofrer por aquele que morreu na cruz por nós. Quantos cristãos nessa hora, irmãos? 8:30. Estão lá na China, morrendo por causa do nome de Jesus. Estão na Eritreia, lá na Turquia, na Coreia do Norte, México, que entrou agora entre os 10 países onde é oposição pregar o Evangelho, por causa do narcotráfico, que é muito pesado lá, pastores têm sido mortos. A gente está num país privilegiado, irmão, onde podemos nos reunir, não temos sofrimento, não temos perseguição ainda. As igrejas ainda, com algumas exceções aí, estão podendo ser abertas, mas pelo que a gente pode perceber, daqui a uns dias vai chegar a lei marcial e fechar tudo. E aí? Então sofra, querido. Sofra por aquele que sofreu por você na cruz. Mas saiba que o seu sofrimento não é nada comparado ao dele. Como diz aquele hino, eu nunca saberei o preço que foi pago na cruz. Nunca. Que o Senhor nos ajude a honrar o nome dele. Que o Senhor nos ajude a santificar o nome dele. Que as pessoas possam olhar para nós quando passar e dizer: ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus.